A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse que vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já agradeço ao nosso muito digno pastor Marcos Moreira, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região. Agradeço também você, meu querido, que tem nos acompanhado, que tem nos assistido, né, que tem compartilhado esses vídeos. Creio que Deus estará abençoando a você e a sua família. A nossa lição está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, né, que traz como título Enfrentando os Gigantes, Conquistando Vitórias. Lição de número 5. Pois bem, meus queridos, o que temos aqui hoje nesta aula? Nós iremos falar sobre a vida de um dos homens mais extraordinários de toda a Bíblia. O nome dele? Davi. Davi, que foi rei, né? Foi um grande estadista. Davi, que foi profeta de Deus, que foi músico, arpista e pastor de ovelhas. E acima de tudo, servo de Deus. E talvez o fato de ser um servo do Senhor fez com que ele chegasse mais longe. Pois bem, Davi, na sua juventude, ainda adolescente, o seu pai, Jessé, lhe deu a incumbência de ele cuidar das ovelhas, né, da família, né, o patrimônio que eles tinham. Davi aprendeu desde a sua mocidade a ficar isolado, né? A viver na solidão, separado das outras pessoas, tendo a companhia apenas dos animais. E isso lhe foi favorável, porque a partir daí ele passou a ter um relacionamento com Deus, ele passou a ter um particular com Deus. E isso é fundamental nas nossas vidas. É muito bom nós estarmos com pessoas em cultos, em eventos, né, em grandes encontros. No entanto, precisamos aprender a ter um particular com Deus, a ter um momento a sós com Deus, de intimidade com Deus, porque isso vai estreitar ainda mais o seu relacionamento com Deus e vai lhe dar a confiança e a certeza de que Ele está cuidando de você. Pois bem, nesse isolamento que Davi acabou tendo que passar, viver, ele teve experiências profundas com Deus, principalmente no ofício de pastor, porque todos sabem que naquele tempo os rebanhos eles eram extremamente ameaçados por animais ferozes. E a Bíblia descreve que um certo dia um leão tentou matar uma das ovelhas de Davi. E Davi bravamente enfrenta um leão e consegue matar este leão. Além do leão, um urso também tentou matar uma de suas ovelhas e Davi enfrenta um urso e mata o urso. E isso fica no seu coração como algo, como uma capacidade que Deus havia lhe dado. A coragem e a força para enfrentar desafios diversos. Isso nada mais, nada menos foi do que um treinamento para se chegar a lugares mais distantes. Além disso, isso é importante, por quê? Porque foi um marco na vida dele que muitas vezes nós precisamos sempre resgatar o que Deus já fez por nós. Não podemos nos esquecer das coisas que Deus já realizou nas nossas vidas. Por quê? Porque essas coisas que Deus já fez, elas nos dão força para a gente continuar a caminhada e enfrentar os novos desafios. Tente lembrar daquilo que Deus já fez. E nos momentos da adversidade, essas adversidades vão ser mais fáceis de serem atravessadas. Por quê? Porque você já teve experiências com o Todo-Poderoso. Davi, ele ainda cuidando das suas ovelhas, alguém chega até ele e diz: Davi, está ocorrendo um evento na sua casa agora, Davi. Deixa as ovelhas e vai lá. Por quê?
porque você está sendo chamado pelo seu pai. Davi, quando chega na sua casa, ele vê todos os seus irmãos, toda a sua família reunida e uma pessoa muito ilustre. Era o profeta Samuel. A segunda pessoa mais importante de toda Israel estava ali. Era o profeta de Deus. E ele trazia consigo um instrumento com óleo, que era o instrumento para consagrar alguém como rei sobre uma nação. Todos entendiam sobre isso. E Davi chega, seus irmãos estão todos lá. Mas antes de Davi ali chegar, Davi sem saber disso, quando Samuel entrou na casa e viu Eliabe, né, Abinadab, aqueles moços fortes, guerreiros, imediatamente Samuel pôs no seu coração: esse é o que Deus está escolhendo como rei de Israel. Já visto que Saul, que era o rei, já tinha desapontado a Deus, já tinha desobedecido o Senhor. E Deus já estava tirando das mãos dele e dando a outro, alguém que para ele era segundo o seu coração. Samuel, quando viu aqueles jovens, pensou: deve ser esses o rei, porque os irmãos de Davi tinham a porte de rei. Mas Davi, ele era franzino, ele era ainda um adolescente, não tinha aquela robustez, tinha boa aparência, mas não tinha porte de rei. E Deus disse para Samuel: Samuel, não atentas para a aparência, porque eu não o vejo como o homem vê. O homem vê o que está externo, o que está aparente. Eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro. E Deus via que havia algo diferente no coração de Davi comparado com o coração dos outros. Davi, ele dependia de Deus, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus era tudo para ele. E Deus escolheu Davi como o futuro rei de Israel. Por quê? Porque Davi era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus não quer dizer que Davi era perfeito, mas era que Davi demonstrava a sua dependência total para o Senhor. Se você se coloca diante de Deus nessa condição, saiba que Deus, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Pois bem, naquele instante, Davi se ajoelha, o profeta o consagra como rei de Israel. Mas passou esse dia, Davi volta para os campos cuidar de ovelha. Parece-me até que nada havia acontecido. Tudo volta ao normal. Davi continua cuidando de suas ovelhas, quando recebe de novo, num determinado dia, uma notícia de voltar para sua casa que o seu pai estava chamando. Chegando lá, o pai pede para Davi levar alimento para seus irmãos, que estavam no fronte, que estavam na batalha contra os filisteus. O exército de Israel estavam lutando contra os filisteus. Davi leva pão e queijo para seus irmãos. Quando lá chega, ele se depara com uma cena, ele se depara com um cenário que ele desaprova totalmente, porque ele não acreditava como um exército não tinha, mesmo sendo o exército do Senhor, não confiavam no Senhor. Davi chega lá e vê um soldado, cujo nome Golias, com 3 metros de altura. Esse homem com uma armadura do alto da cabeça à planta dos pés, uma espada que pesava mais de 40 quilos e um escudeiro na frente para proteger esse soldado. Imagina, os soldados judeus ficaram apavorados, os hebreus ficaram perplexos e não havia ninguém, porque naquele tempo, a fim de não morrer muitos soldados, era proposto levantar um guerreiro de um exército contra um guerreiro de outro exército e lutarem, e quem ganhasse na batalha vencia o duelo, quem vencesse o duelo e vencia a batalha, vencia a guerra. Era assim o costume da época, e isso foi perdurar por muitos anos depois.
e não tinha ninguém do exército de Israel que pudesse enfrentar o gigante Golias. Davi, chegando lá com alimento para os seus irmãos, vê essa cena e vê o gigante blasfemando contra Deus, blasfemando contra o exército de Deus. Imediatamente Davi diz: não, eu vou. Davi tinha 16 para 17 anos, Davi era novinho. E ele diz: não, eu vou enfrentar, eu vou fazer aquilo que é necessário ser feito. Davi insistiu tanto, embora muitos colocassem na cabeça dele que ele não deveria fazer, ele persistiu e foi até o rei. O rei, percebendo a insistência do garoto, ele vai dar a sua armadura. Por quê? Porque se Davi vencesse a batalha, iam dizer que Davi venceu por causa da armadura do rei. E não porque o Senhor deu o guerreiro nas suas mãos. Não porque o Senhor havia dado a vitória para Davi. Mas Davi, obediente como era, aceitou, vestiu a armadura do rei. No entanto, ela ficou muito grande, Davi não conseguia nem se mover, nem se mexer. Achou melhor tirar. Tirou tudo aquilo e pegou um dos instrumentos de guerra dele como pastor. Uma funda. Tipo um estilingue, né? Uma funda que se coloca uma pedra, né, dentro de um alforje, gira e atira. Davi, ele pega a sua funda, e a palavra de Deus diz que ele vai ao encontro, ou de encontro, melhor dizendo, né, porque ele vai para chocar contra o gigante, ele vai de encontro a esse gigante. Mas antes dele chegar até o gigante, ele vai até o ribeiro, até o riacho. E lá ele escolhe 5 pedras, pedras lisas, para atirar. A Bíblia diz que ele diligentemente escolhe 5 pedras. E aqui nós temos algo profundo, importante para mim e para a sua vida. Não foi a pedra, simplesmente a pedra que Davi estava ali usando como instrumento, que fez ele ter a vitória. Mas foi o Senhor que direcionou a pedra. Mas a escolha de Davi para pegar a pedra certa, a Bíblia diz que ele diligentemente ele procurou a pedra certa. Isso foi de Davi. Isso quer dizer que aquilo que é para nós fazermos, Deus não fará. Mas a parte de Deus, Deus vai fazer. Há muitas pessoas que querem colocar tudo para Deus fazer, mas tem a parte nossa, tem um esforço nosso, tem um empenho nosso, tem a nossa dedicação, é nós que temos que acordar cedo, é nós que precisamos estudar, tem a nossa parte. A parte de Deus ele cumpre, como a gente vê aqui registrado. Tem uma frase que diz que eu devo fazer tudo como se tudo dependesse única e exclusivamente de mim, mas eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que é Deus que vai operar o milagre. Imagina, um gigante com uma armadura do alto da cabeça, a planta dos pés totalmente protegido, ainda com um escudeiro na frente. Como é que uma pedra iria derrubar um gigante? Só um milagre, só a mão de Deus. E foi a mão de Deus. Por quê? Porque Davi, quando chega diante daquele gigante, ele diz: você vem com espada, você vem com escudo contra mim. Mas eu irei contra você, gigante. Eu irei contra você, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. É o nome do Senhor, é Deus que dá força, é Deus que nos dá a vitória, é em nome do Senhor. Você que me assiste nesse momento, confie no nome do Senhor. Naquele tempo era chamado de o Senhor dos Exércitos, o Deus da batalha, o Deus da guerra. Hoje ele tem o nome dele, Jesus Cristo. Jesus, quando aqui esteve, ele disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, vos será feito. Se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, tudo que pedires vos será concedido. Então este nome, que é o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, é este nome que nos garante a vitória.
Então, quando você tiver que enfrentar qualquer desafio, qualquer situação, chame o nome de Jesus. Davi, ele disse, em nome do Senhor dos Exércitos eu vou contra ti, e atirou a pedra. Ele tinha 5, porque ele tinha reserva. Se a primeira não acertasse, ele tinha outras, mas na primeira pedra que ele atirou, ele acertou a testa, a fronte do gigante. O gigante caiu. O único lugar que não tinha proteção foi exatamente ali que Davi acertou a pedra. Quando ele acertou a pedra, o gigante caiu, ele correu e ele cortou a cabeça do gigante com a própria espada de Golias. Você entende que Deus, ele espera de mim e de você esta coragem? O medo faz parte da nossa vida. Nós temos medo. O que não podemos permitir é que o pânico entre em nosso coração, porque o pânico não é uma coisa boa. Pânico é uma coisa ruim. Agora, o medo faz parte. Temos que enfrentar o medo. Talvez Davi tenha tido medo, mas ele enfrentou. Ele enfrentou o seu desafio, ele enfrentou Golias. E este Golias, este gigante, foi o divisor de águas para a sua vida. Ele teve que enfrentar esse gigante, por quê? Porque a partir dali, a vida dele nunca mais seria a mesma. Nunca mais ele iria voltar a ser pastor. Nunca mais ele iria cuidar de rebanhos. Agora Deus tinha algo novo para ele. Por quê? Porque o feito de Davi fez com que toda a cidade comemorasse, celebrasse. E as mulheres até criaram uma música que dizia assim: Saul matou os milhares, Davi os seus 10 milhares. Davi ficou afamado. O rei, percebendo o quanto Davi estava sendo prestigiado, começou a sentir um certo medo, né? Começou a se sentir ameaçado e então começou a perseguir Davi. O rei de Israel, que estava sendo beneficiado pelo serviço de um soldado, ele começa a ter um sentimento contrário à vontade de Deus. Era possível as coisas se harmonizarem, era possível ser diferente, mas o homem, né, que está fora da direção de Deus, ele passa a permitir que seu coração seja orientado, seja direcionado por coisas ruins. E assim foi com Saul. Saul começou a perseguir de todas as formas Davi, querendo matá-lo, a ponto de Davi ter que fugir para a cidade de seus inimigos. Gate, Davi teve que ir para lá, que é a cidade da onde veio Golias. Olha que ironia, porque não havia mais lugar para Davi se esconder. Em todos os lugares que Davi ia, acontecia uma chacina, né? Davi foi buscar refúgio com o sacerdote numa região e o exército de Saul soube disso, que foi ajudado por esse sacerdote, matou todos os sacerdotes. Então, Deus, ele permite que passemos por situações para que aprendamos a recuar às vezes. Davi poderia, né, com a sua coragem, dizer assim: não, Deus está comigo, o rei está fora da direção, eu não vou fugir, Deus vai me dar ele nas mãos. E por 2 vezes Deus mesmo colocou Saul nas mãos de Davi. Se Davi quisesse matar Saul, ele poderia. Mas Davi, ele era segundo o coração de Deus, ele esperava o tempo de Deus, a justiça de Deus. Quantos hoje querem fazer justiça com as suas próprias mãos? Quantos hoje não estão esperando que o momento, a oportunidade para mostrar justiça para aquela pessoa que lhe fez mal? Deixa que a justiça pertence a Deus. Deus é o justo juiz. Deixa que Deus, ele execute aquilo que é necessário, porque você, nós não temos esta condição. Deixa o Senhor trabalhar. Não queira devolver com a mesma moeda. Muito pelo contrário, se te fizeram mal, se te falaram coisas, não tente revidar na mesma altura, mas tenha, né, a grandeza de fazer como Jesus ensinou, pagar o mal com o bem. Essa pessoa que te persegue, ore por ela. Peça que Deus abençoe e dê direção a ela. E não
tenha como inimigo, porque os nossos inimigos são espirituais e não são materiais. Às vezes, as pessoas permitem o inimigo a usá-las, mas a nossa luta, como diz lá em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados do ar, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a nossa batalha é espiritual e eu e você precisamos estar prontos e entendendo que muitas vezes o inimigo usa um ser humano que deu brecha, que abriu o seu coração. E aí a gente tem raiva dessa pessoa, mas a justiça vem de Deus. Davi, sabendo disso, ele é obrigado a fugir e se esconder em Gate, se faz de louco, passa por diversos lugares, até que ele recebe a notícia que o rei Saul saiu para uma batalha em Gilboa e lá ele é morto junto com os seus filhos, deixando somente um herdeiro. Davi, sabendo disso, se entristece muito. Davi não celebra, Davi não diz graças a Deus, né, que o rei morreu, agora eu posso assumir. Não, Davi fica muito triste pela casa de Saul, pelos filhos de Saul, principalmente por Jonatas. Então, Davi, quando chega, agora está com livre acesso, quando ele chega em Judá, ali o colocam como o rei de Judá. Provavelmente, eu estava fazendo algumas contas, Davi provavelmente tinha 30 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá. Judá praticamente, territorialmente falando, era metade de Israel. Judá e Benjamim, somando as duas tribos, dava quase a mesma metragem de terra das outras 10 tribos, porque Israel é composta por 12 tribos. E Davi, então, se torna o rei de Judá. A capital de Judá até então era Hebrom. E vocês vão perceber por que eu estou deixando bem claro isso, que neste tempo a capital de Judá era Hebrom e não Jerusalém. Passado então 7 anos como rei de Judá, Isbosete, que foi o último herdeiro do trono de Saul, ele morre, ele é assassinado. E então, depois da morte de Isbosete, Davi é colocado como rei e ele unifica todo o reino, ele unifica as 12 tribos e então se torna o rei de todo Israel. E a bênção de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus estava sobre tudo que ele colocava as mãos, a ponto de Israel se tornar uma potência da época, ao ponto de Israel conseguir conquistar povos que por muito tempo os ameaçavam, como os amonitas, como os edomitas, como os moabitas, esses povos que estavam em torno de Israel, que por muitas vezes saqueavam Israel. Davi consegue vencer esse povo e fazer com que eles todos pagassem tributos para Israel. O único povo que ficou ali realmente foi os filisteus. O resto que estava à sua volta, Davi foi ampliando o seu reino. E é interessante quando Davi escreve o Salmo de número 139, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele estava escrevendo esse salmo exatamente no momento em que Israel estava no ápice de unidade, em que estava numa situação favorável comparada aos outros países. A bênção de Deus estava sobre ele, a bênção de Deus estava sobre Davi. Mas para que ele chegasse nesse ponto, ele precisou enfrentar Golias. Deus quer te colocar em lugares mais altos, mas você não pode temer. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas tenha certeza de uma coisa: isso vai passar, esse gigante vai cair e a gente vai vencer. E precisamos entender que a nossa vida irá continuar, porque Deus tem planos, Deus tem sonhos. Deus tem projetos nas nossas vidas. Deus, ele tem promessas na tua e na minha vida. Pois bem, Davi, ele passou a ser consagrado, primeiramente na região de Judá, como rei, com 30 anos. Ele tinha aproximadamente 16 para 17 anos, eu acredito, quando ele foi consagrado como rei lá na sua casa por Samuel. Passou-se 16,
15 anos passaram para se cumprir o início da promessa de Deus. Então, o que Deus fala, ele cumpre. O que Deus diz, ele garante. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falaria, ele não cumpriria, eu diria, ele não confirmaria. Números 19 e 21. Então, Deus cumpre com aquilo que ele fala. Além disso, Deus, ele vela com a sua palavra. Foi o que ele disse para Jeremias no capítulo 1, versículo 6. Eu velo com a minha palavra para cumprir. Deus vela com a sua palavra. Paulo diz isso. De todas quantas promessas há de Deus, o sim por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Então Deus, quando fala, ele cumpre a sua palavra. E se você tem promessas, meu querido, tenha certeza de uma coisa: Deus vai cumprir, se você permanecer no centro da sua vontade. Pois bem, Davi começou a ver Deus cumprindo as suas promessas. Primeiro rei de Judá, depois rei de todo Israel, unificou todo o reino, prosperou, Deus foi abençoando. Mas nós, como seres humanos, temos altos e baixos, assim também Davi, você vai ver na história dele. Por isso que a gente diz que a Bíblia, ela é verdadeira, porque se os escritores, os 40 escritores que escreveram a Bíblia, profetas, pescadores, reis, todos esses homens que escreveram a Bíblia, se a Bíblia não fosse verdadeira, e ocultar as mazelas que os próprios homens, que são chamados de heróis na Bíblia, fizeram. Mas a Bíblia, ela coloca tantas coisas boas que os homens fazem, quanto as coisas ruins, para mostrar que ela é verdadeira. Pois bem, Davi se torna rei de todo Israel. Davi, ele dá inspiração para o seu exército. Porque depois que Davi derrubou Golias, houve-se então, se a gente ler lá em 2 Samuel capítulo 21, versículo 15, até o versículo de número 22, vários outros soldados de Davi venceram gigantes. Por exemplo, Abissai venceu um gigante por nome Isbonome. Sibecai venceu um gigante por nome de Saf. Jair venceu um gigante por nome de Golias, o mesmo nome do gigante que Davi venceu. Jonas venceu um gigante que tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Passou-se a ser comum vencer gigantes em Israel. Por quê? Porque Davi foi a inspiração. Que você seja essa inspiração para seus filhos, que você seja essa inspiração para aqueles que estão à sua volta, daquele que conquistou, daquele que venceu gigantes, que derrubou gigantes, daquele que alcançou lugares mais altos. Que você seja essa inspiração, que você seja esse instrumento de Deus para a glória dele. Porque o gigante, quando cai, no nome do Senhor, é que deve ser glorificado. É o nome do Senhor que deve ser adorado. Davi teve um desafio. E esse desafio de Davi foi talvez o mais importante de todos. O mais importante no sentido da sua família e de todo Israel. Por incrível que pareça, Josué, quando ele conquistou a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para Moisés, quando Josué conseguiu todo o território que Deus havia dito, eles foram avançando, e em Israel havia vários povos, hititas, amonitas e vários itas, e também tinha os jebuseus, que estavam no centro. Eles estavam aonde? Em Jebus, que agora a gente chama de Jerusalém. Eles estavam ali, em Jebus, e esta região era a região mais protegida, porque é cercada por montes, e além disso, havia todo um fechamento com muralhas. Então, quando Josué entrou, conseguiu conquistar esse povo, mas só que os jebuseus, eles não aceitaram e eles reconquistaram. E nos tempos de Saul e dos juízes, esse lugar era um lugar que não havia hebreu, não havia judeus ali. Eles ficavam à volta no centro em Jerusalém,
viviam os jebuseus. E Davi, quando assumiu o seu reino, ele teve esse desafio. Tirar do meio de Israel um povo que era pagão, um povo que adorava outros deuses, que tinha outros costumes. Estavam ali. E não havia exército que conseguia tirar os jebuseus dali. Davi conquista então com seu exército a Jerusalém. E através dessa conquista há uma mudança radical. Porque Davi, ele começa a trazer as coisas do Senhor para a adoração do Senhor ali no meio de Israel. Quando você derruba os gigantes da sua vida, você precisa trazer o Senhor para o centro da sua vida. Você precisa trazer a Deus para o centro da sua vida, trazer adoração a Deus no centro da sua vida. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor mover a tua família, mover a tua casa, através de quê? Da sua atitude de buscar a Ele, de buscar o direcionamento dEle, de buscar a direção dEle. Davi, então, instala ali, né? Ele coloca Jerusalém como o lugar do ápice da adoração. Ele traz a arca, ele planeja construir um forte, ele equipa a cidade, traz a capital para Jerusalém. E Jerusalém passa a ser a capital de Israel. E ali ele faz muitas mudanças e transformações e ainda planeja até construir um templo a Deus ali. Mas como ele era um guerreiro, Deus não permite e dá essa condição para o seu filho Salomão, que constrói o templo do Senhor e que ainda amplia mais o reino de Israel. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem vitórias para nós. E hoje, você, eu, a nossa família, precisamos aprender que temos diante de nós gigantes. Temos diante de nós um grande gigante. E precisamos vencer. Precisamos derrubar esse gigante. Você sabe do que eu estou falando. E nós iremos vencer esse gigante e adorar ao Senhor mais uma vez. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que você fique com esta palavra, que ela possa trazer bênçãos para o seu lar, para a sua casa. Essa é a minha intenção. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que elas possam ser grandemente abençoadas também, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém.